Oi pessoal, tudo bem? No Pergunte a Nutri dessa semana, a mãe fez uma dúvida que parece ser muito recorrente e aflige muitas e muitas mães. Ela falou que o neném ele não tem dormido a noite toda, que bebê dorme a noite toda, né, para começo de conversa, mas que a orientação do pediatra foi que ela precisava desmamar à noite, dar até uma mamadeira de fórmula com engrossantes e outras coisas para que esse bebê pudesse dormir melhor. Bom, eu já comecei falando, né, que bebê dorme a noite toda. Eu reforço muito isso, gente, que todo bebê vai dormir a noite toda, quando ele estiver pronto para isso, né? Cada criança é única, tem bebê que com poucos meses dorme mais tempo, tem bebê que vai levar anos para isso acontecer e ok, né? Não tem um padrão, não tem um parâmetro que a gente tenha que falar assim, ai, essa criança com esse tempo de idade já precisa dormir sozinha, já precisa dormir a noite toda. Não, né? A criança, primeiro que a criança ela acorda por N motivos, né? Por saudades, por frio, por fome, por desconforto, por medo, por N situações, né? E quando ela pede esse leite materno, não é só porque ela está com fome. Fome, eu diria que é um dos últimos motivos pelo qual a criança acorda, né? Ela, de novo, ela vai acordar por medo, por saudades, por sede, por frio, por calor, por desconforto, por pesadelo, enfim, ela acorda e pede peito por N motivos também. Tá? E eu queria muito quebrar esse mito, eu vejo isso como um mito muito propagado por aí, pensando na introdução de outros tipos de leite, que o leite materno é fraco, ou a criança acorda muito porque ela está com muita fome, né? O leite não mata a fome dessa criança. E não é isso, gente, não é isso que acontece, tá? Quando a gente fala em aleitamento materno, o período noturno é o último que a gente faz o desmame. Infelizmente, muitas orientações são dadas ao contrário, né? A gente, quando fala de desmame, muita gente fala que o noturno é o primeiro desmame que a gente tem que fazer. E é exatamente ao contrário, né? Pensando que a criança ela vai ficar o dia inteiro na escola, com a avó, com outros cuidadores, tendo outras atividades, e ela não precisa, entre aspas, né? Quando ela está passando por esse desmame, ela pode ficar sem esse leite materno. Mas à noite é o contato, é o vínculo, é a relação mãe e filho, tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração, desmame noturno é o último desmame que a gente faz desse bebê, né? Cama compartilhada, se possível, sempre que possível, tá aí para salvar muitas noites de sono das mães, tá? Eu tenho mães que falam pra mim, Dani, eu desde a maternidade, o meu filho dorme a noite toda, né? Porque eu sempre fiz cama compartilhada, ele só resmunga, eu já coloco no peito e a gente continua dormindo. Eu tenho uma noite muito mais tranquila de sono, consigo descansar melhor e consigo ter o meu dia seguinte com as minhas atividades. Então, cama compartilhada tá aí sim para isso, tá? Para ajudar a mãe, para aumentar esse vínculo, para tranquilizar a relação mãe, pai e bebê também, que o pai, né, ele tem que fazer parte desse momento também. Por mais que ele não amamente, ele tem sim que ajudar essa mãe, ajudar esse bebê. Né? E por outro lado, quando a gente fala, ai, mas o seu leite não sustenta, vamos dar uma madeira de fórmula, vamos dar uma madeira com engrossante. Gente, nada disso vai fazer com que, vai garantir ou vai fazer com que a criança durma a noite toda. Nada disso, tá? Eu dou sempre esse exemplo quando a gente come feijoada, a gente adulto, né? A gente come um pratão de feijoada ou um prato pequeno até que seja. Dá aquela preguiça, dá aquela vontade de dormir, não dá? Aí, geralmente, quando a gente consegue, a gente deita e dorme à tarde, enfim. E o que acontece? A gente acorda bem depois que a gente come? Não acorda, né? A gente tem aquele sono pesado, aquele mal-estar que você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? Que sensação de que eu não dormi, que eu passei a noite inteira acordada, porque o corpo está pesado fazendo aquela digestão, não é um sono gostoso. E ou seja,
quando a gente traz isso para a criança com o estômago extremamente cheio, pesado, cheio de açúcar, né? Porque as fórmulas têm sim açúcar, engrossante, 3 vezes mais açúcares ainda. A criança não dorme bem, ela vai ter esse desconforto, ela vai ter essa sensação de mal-estar e tende sim a acordar mais vezes do que se ela tivesse só no leite materno. Né? Logicamente, quando a gente fala de bebês maiores que já recebem outros alimentos, a gente pode oferecer uma ceia leve, né? Uma fruta, um leite com alguma frutinha, um pedaço de bolo sem açúcar, sem leite de vaca, enfim, a gente pode, mas não tem essa necessidade, né? Eu acho que é mais questão de regrar os horários, entender os horários dessa criança, distribuir melhor os horários de refeição, lembrando que leite materno não tem horário para ser ofertado, você pode oferecer antes, durante e depois da alimentação, e todas as horas que o bebê quiser durante a madrugada, diferente da fórmula, que a gente fala em livre demanda de fórmula, mas não próximo da refeição, ou nem antes nem depois, tá? Mas o leite materno, ele não atrapalha em nada, né? Por favor, gente, vamos então quebrar esse mito de que o seu leite não sustenta, de que o leite é fraco, a criança precisa de um alimento mais forte, mais pesado para ela dormir a noite toda, ou que a gente precisa desmamar para que essa criança durma. E até complementando isso, muitas mães que fazem esse desmame noturno precocemente acabam reclamando porque a criança não dorme, né? Ela continua acordando várias vezes à noite. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que eu tenha esclarecido essa dúvida de vocês. Se vocês tiverem de dúvidas, deixem aqui nos comentários. Vai ser um prazer poder ler essa pergunta e responder em forma de vídeo para vocês, para ajudá-los, né? E lembrando sempre, gente, uma coisa que eu falo com muita frequência. Eu sou extremamente pró-aleitamento materno, eu sou extremamente pró-respeito ao bebê, e não existe nunca um alimento tão maravilhoso, tão padrão ouro, né, quanto o leite materno, e um alimento que o leite materno prejudica o bebê. Nunca, né? Nunca, nunca, nunca. O seu bebê, volto a falar, ele pode ter 15 dias, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio, não importa. O seu leite materno sempre vai ser o melhor alimento desse bebê e o seu leite nunca, em hipótese alguma, vai prejudicar o sono, o desenvolvimento, a aceitação alimentar, nada disso do bebê, tá bom? Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra na semana que vem. Grande beijo, tchau, tchau!